estão fazendo, de parar e orar pelo próximo, vocês estão trazendo benefícios fisiológicos, orgânicos e mentais. É o que a ciência já provou. E aí, no convite que a Zina fez, o que é a minha proposta com a Zina? É que nós desenvolvamos um programa onde ele possa ter uma continuidade e onde vocês, cada ouvinte, possa aplicar e daqui a um mês, quando a gente voltar, vocês façam uma análise. Sempre focado naquele objetivo principal do cristão nessa terra, crescimento. Então, eu não tenho como, depois de tanto estudar e continuar estudando, não trazer a coisa com clareza. Então, vocês vão ver que aqui nesse grupo, pela seriedade que vocês estão, porque se fosse um grupo voltado para palestra de entretenimento, não dava para a gente ser duro, porque a natureza caída ela só quer ouvir coisa agradável. Essa que é a grande verdade, não é? E quando o pastor sobe ao púlpito preocupado em agradar a natureza humana, ele não está ajudando ninguém a ir para o céu. Que a natureza humana só quer ouvir conversa boba, enganação, e depois sair e continuar vivendo a vida materialista. Então, a gente aqui vai trabalhar com vocês as primeiras terças-feiras de cada mês, uma realidade, a realidade da igreja que nós vivemos, a igreja laodiceana, né? Nós somos todos de uma mesma crença, mas nós não temos a mesma fé. Isso é uma coisa que, com o tempo, num dos encontros, nós vamos discutir isso, tá certo? Porque isso é fundamental para o tempo do fim, para a nossa salvação. Nós temos todos a mesma crença aqui. Nós aqui temos os mesmos princípios de saúde, conhecemos tudo, mas em matéria de fé, infelizmente, nós não temos. Por que não temos? Bom, isso aí é assunto para outra vez. Então, o que a gente vai começar hoje? Nós vamos começar um programa hoje que a ideia é um laboratório, tá? Se vocês permitirem, é um laboratório. Eu preciso que vocês se disponham a crescer. E não importa a idade nem o tempo de igreja. Eu tenho 41 anos de mergulho. Eu brinco que foi mergulho, que foi uma pressão danada do pai e da mãe para entrar naquele tanque batismal. Porque com 14 anos de idade eu não queria. Eu queria jogar futebol no time da cidade, porque o treino do time era no sábado, e eu com 14 anos ainda não entendia esse negócio. Mas, por pressão de pai e mãe, eu mergulhei, e aquilo foi muito importante. Agora, a transformação ela só vem ocorrendo com o tempo. E hoje eu entendo o que significa. Tem um texto da irmã White que marcou muito a minha vida. Ela diz lá no auge dos 80 anos de idade: se o Senhor nos deu o tempo que nos deu para que nós nos convertêssemos, por que os outros também não têm essa oportunidade? Olha olha que equilíbrio de uma velha aos 80 anos de idade. Por quê? Porque já na época dela, a religiosidade queria impor o novo nascimento no batismo. E não é assim que funciona. Só com maturidade para a gente entender isso. E eu vejo aqui que a gente tem muita gente madura, consciente, não é isso? Então, o desafio nesse encontro com vocês vai ser apresentar o que a ciência da psicologia positiva trouxe, vem descobrindo, em relação à saúde, bem-estar mental e bem-estar bem-estar subjetivo, tá certo? Porque felicidade é uma palavra que o conceito dela não dá para abranger. Não é? Felicidade pode ser momentos de felicidade. Então, você tem que desenvolver o bem-estar subjetivo, estar bem em tudo aquilo que você for fazer nesta terra. E, diante disso, eu vou apresentar para vocês os textos em relação à psicologia positiva, em relação ao espírito de profecia, e aí, me perdoem, mas eu sou um estudioso embebedado com relação ao espírito de profecia. Eu já consegui catalogar 12.000 páginas. Nessas 12.000 páginas, eu só encontrei aquilo que a ciência vem me ensinando nos cursos do qual eu fiz. Então, a gente teve a grande chance nessa igreja de trazer para nós, e eu vou mostrar um texto para vocês aqui hoje, de sermos um povo diferente para a sociedade. Mas veja bem, não é sermos seletivos, não. É sermos bênção, e não seletivos. E vocês sabem do que eu estou falando. Ok? Só que ainda há tempo para isso. Ainda há tempo para isso. Por quê? Porque nós vamos viver o tempo do fim, estamos vivendo o tempo do fim, e nós precisamos de pessoas, Deus precisa de pessoas para espelhar o caráter de Cristo nessa sociedade carente, doente, e cada vez mais doente. Porque é por aí, o diabo quer as pessoas doentes, e percebam,
Qual é a doença que domina o mundo moderno? A depressão, ok? Isso quando a gente começou a estudar lá no início dos anos 2000, a medicina já apontava, a psicologia já apontava, a doença do século XXI vai ser a depressão. Já era uma preocupação, ok? Aí, quando veio a pandemia em 2019, então pronto, ela foi antecipada. E aí hoje o Brasil é o país mais doente do mundo em matéria de depressão. Isso foi medido através de um estudo independente, onde eles fazem a medição pelo uso de Rivotril. Então, o Brasil tomou o lugar do Japão no uso de Rivotril. Agora, vocês têm como comparar uma nação como a nossa em relação à nação japonesa? O histórico nosso e o histórico da nação japonesa? E por que nós estamos doentes? Mas isso é tempo do fim. Aonde o diabo quer tomar conta? Aonde ele quer dominar? A nossa mente. Ele dominando a nossa mente, o que vai acontecer? O Espírito Santo não fala. O Espírito Santo não falou, nós estamos à mercê dele, ok? Então, veja bem, eu vou tentar compartilhar no tempo que tenho com vocês, eu vou sempre tentar ser muito objetivo. Nós vamos trabalhar nesses nossos encontros de terça-feira sempre ciência, espiritualidade e saúde mental. Porque hoje é o que eu preciso. Onde eu tenho ido, nas igrejas que tenho pregado, tem sido unânime a resposta dos membros. São os membros mesmo que estão me dizendo, irmão, realmente, a nossa igreja não é uma igreja feliz. Nós precisamos mudar. Ainda há tempo. Então, aonde eu tenho ido, eu tenho ouvido isso. Isso só reforça que o tema tem que ser trabalhado. Mas não adianta eu trabalhar esse tema com vocês aqui hoje e amanhã você não ter uma decisão a partir de hoje de algumas atitudes que você precisa tomar a partir de hoje. Porque o crescimento ele depende de ações e força de vontade de cada um de nós. Então, quando você depara com um problema, que a responsabilidade de mudar é sua, você precisa tomar decisão. É agora, ponto. É igual ao batismo. Quando vocês se batizaram, tiveram que tomar decisão. A menos alguém que tenha tido vindo do próprio lar, batismo natural e tal, mas quem teve que tomar uma decisão de largar a vida que tinha para bater, é uma decisão. E tem que ser agora, e ponto final. Então, para a gente ser feliz, primeiro ponto, nós precisamos querer ser felizes. Aí você fala, peraí, que idiota isso? Quem não quer ser feliz? Eu estou fazendo essa pergunta a vocês. Você quer ser feliz? É esse estilo de vida? O que você está fazendo com você? Está fazendo de você uma pessoa feliz? É a primeira coisa, você tem que assumir essa responsabilidade. Se você não se considera uma pessoa feliz hoje, tem muita coisa errada, principalmente nos seus conceitos religiosos. Porque o princípio do cristianismo é paz e felicidade. Foi o que nós vimos no encontro da primeira vez. A paz nós vamos encontrar no Mestre Jesus. Se a gente não está nessa paz, ainda não encontrou o Mestre Jesus, né? E eu tenho dito muitas vezes, nós encontramos um mestre teórico, nós não encontramos um mestre prático. A religião, ela mostra um Jesus crucificado. E a religião adventista ainda piorou a situação, porque o Jesus, depois de crucificado, ressuscitou, mas foi para o céu, e em 1944 virou um mero controlador justiceiro, sentado no trono, engordando. É isso que nós vemos do Mestre Jesus. Nós não trouxemos o Mestre Jesus para a nossa vida prática. Nós não trouxemos ele como nosso amigo. Ele está distante de nós. Ele está lá no trono, julgando, desde 1844. Cadê esse Jesus prático comigo, como conselheiro, como mentor? Porque foi isso que ele fez. Ele veio à Terra para mostrar para você e para mim que ele é nosso amigo. Mas a gente se afastou por causa das crendices. O achismo e a crença atrapalhou e está atrapalhando. Então, o desafio com esse grupo, ser prático. Então, eu vou trazer para vocês agora vários textos, vou compartilhar com vocês. Eu preciso que você libere aí, Zina. Para gente, porque para vocês entenderem o seguinte, não é o que o Rossard pensa, tá bom? Eu vou pôr os textos, vocês vão ter a responsabilidade de continuar estudando esse assunto, porque senão fica... Sabe o que acontece? Eu muitas das vezes esbarro em alguns pastores, porque aí um membro vê um texto muito pesado, como alguns que eu vou mostrar, e vai falar com o pastor. E aí o pastor, naquela história do deixa disso, o que esse cara está falando? Isso é um herege. Daqui a pouco estão me pendurando no poste. Então, eu vou pedir a vocês, por favor, tá, meus amigos, que pegue o texto e estude.
Não fique na interpretação do homem, não, porque a Bíblia, se você quiser construir uma Bíblia nova, você mesmo faz ela. Cada texto depende da sua interpretação, do seu know-how. Tá bom? Então, eu vou mostrar textos para vocês. Por que a linha de pensamento? Uma linha de pensamento que eu quero construir com vocês. Nós somos responsáveis pela nossa salvação. Deveria estar habilitado, doutor. Tá? E aí, vocês vão vendo os textos, vão gravar aí, depois vão estudar isso, por favor. Para que cada vez que a gente voltar aqui, a gente vai evoluir. Eu vou perguntar, o que foi que aconteceu nesse último mês na sua vida? Porque se não houve crescimento da natureza divina, o que aconteceu? Só consolidou a natureza satânica. E aí, como é que você pode dizer que está indo para o céu? Se você não está mudando. Tá bom? Então, dentro dos pilares, eu vou... Vamos lá, força para aqui. Ok. Então, o tema nosso vai trabalhar em cima disso, né? Estão vendo aí? Tudo certinho? Sim, perfeito. Ok. Então, nós vamos trabalhar os pilares para uma vida saudável. Pilares, por quê? A gente vai ver o modelo PERMA da psicologia positiva, e eu aplico a minha vida pessoal hoje, vocês vão entender. Eu vou trabalhar hoje com vocês um ponto mais crítico de tudo, para vocês e para mim. E a partir da terça-feira que vem, eu vou evoluir nos pilares. Só que não adianta eu entrar no pilar 1, que é da psicologia positiva, do modelo PERMA, que são as emoções positivas, se eu não entender por que eu não sou uma pessoa feliz, por que eu não tenho emoções positivas. Então, hoje a gente vai ter uma visão interna pessoal. E aqui é uma coisa para você e para mim, para que o Espírito Santo, nesse momento agora, ajude a linguagem chegar na sua cabeça e traduzir para você do jeito que você entende. Tá? Porque a gente, como mentor, palestrante, existe um hiato entre o que eu quero falar e o que você vai entender agora. Por isso que o Espírito Santo faz essa intercessão nas nossas orações. Porque a gente fala de um jeito, mas não consegue... Então, ele leva a Deus a palavra corrigida, a oração corrigida. A mesma coisa aqui agora. O que eu vou apresentar a vocês, eu preciso que vocês... É muita coisa, é profundidade e tal, e o tempo é curto, e eu preciso que o Espírito Santo trabalhe na mente de vocês, ok? Então, vamos lá. Veja bem. Que a primeira coisa que eu quero deixar claro conosco nesse grupo, todos nós aqui, a partir de hoje, temos consciência, desculpe aqueles que já sabem disso, somos responsáveis por nossa própria salvação. A irmã White diz isso, tá lá? Aqui, ó, somos responsáveis por nossa própria salvação. E Deus nos pede contas da influência que exercemos sobre aqueles com quem nos relacionamos. Então, eu e você temos que ter consciência da nossa responsabilidade com a nossa salvação. Por quê? Porque é um tal de dizer, se Deus quiser, eu vou para o céu. Eu já disse isso da última vez a vocês. Quando eu digo, se Deus quiser, eu vou para o céu, eu estou pecando. Entendam isso. Isso é blasfêmia. Isso é tomar o nome de Deus em vão. O que falta Deus mostrar para você e para mim que Ele quer a gente lá? Ele já morreu na cruz. Você quer que arranque a cabeça dele? Ok? Então, nesse grupo aqui, a ideia é de que todos tenhamos maturidade espiritual, ter consciência da nossa responsabilidade. Olha só, aí ela diz assim, o que estamos, deixa eu afastar aqui, o que precisamos saber estamos individualmente e diariamente nos preparando para podermos nos unir à família do céu? Somos briguentos aqui? Criticamos nossos familiares? Se isso fizermos, criticá-lo-íamos também no céu. Nosso caráter é examinado e provado nesta vida para ver se seríamos ou não um súdito pacífico no reino de Deus no céu. E aí esse outro texto aqui, olha só, esse aqui está na meditação, né, nos lugares celestiais, e está no manuscrito 36, em 1891. Mas aqui, ó, vamos lá. O seguinte diz assim, como mais claro ainda, este mundo é uma escola de preparo para a escola do além. Esta vida é um preparo para a vida por vir. Devemos preparar-nos aqui para a entrada nas cortes celestiais. Cumpre-nos receber a verdade, crer nela e praticá-la aqui, até que estejamos preparados para habitar com os santos na luz. Então não tem essa, porque tem gente que crê, queridos, que o toque final da imortalidade vai tirar de nós o pecado. A irmã White é clara, o toque final da imortalidade é o corpo novo. É o corpo novo. A mente tem que ser trabalhada aqui embaixo, porque foi assim com Enoque. Quando você lê ela explicando por que Enoque foi para o céu, porque Enoque negociava na terra com os princípios do céu, Enoque se relacionava na terra com os princípios do céu. Ele já estava pronto para ir para o céu. Então, eu e você precisamos entender a nossa responsabilidade. Esse é o ponto 1. Olha só, achamos-nos agora na oficina de Deus.
Muitos de nós somos pedras rústicas de pedreira. Ao apoderar-nos, porém, da verdade de Deus, sua influência nos afeta, eleva-nos e tira de nós toda imperfeição e pecado, seja de que natureza for. Então, veja bem, a perfeição é aqui embaixo. Pô, mas vai ser perfeito. É isso mesmo, eu e você temos que entender isso. E nós vamos trabalhar isso com vocês, tá bom? Ontem eu estava até com um médico amigo meu indo fazer um jogo de tênis aqui, e a gente estava conversando, ele está com 58, saiu da igreja, voltou para a igreja, e está muito, muito, muito fervoroso, né? E ele estava, pô, mas não tem jeito de ser perfeito. Eu falei, depende, o que você entende de perfeição? Perfeição não é fazer milagre. Perfeição é ter o caráter de Cristo. E ele veio para isso, para eu e você entendermos o caráter dele. Só que a gente fica achando que ser perfeito é fazer milagre. Milagre é consequência de uma relação íntima com Deus. Por isso que ele falou, se vocês tiverem fé, removerão montanhas. Vamos entrar nisso em algum momento com vocês também lá na frente. Bom, eleva-nos e tira de toda imperfeição e pecado, e seja de que natureza for. É aqui que esta obra tem de ser efetuada por nós. Olha só. Aqui que nosso corpo e espírito devem ser habilitados para a imortalidade. Conselho sobre Saúde, página 44, parágrafo 2º. Então, o que eu quero deixar com vocês claros aqui é a consciência da sua e da minha responsabilidade com a minha salvação, tá bom? E não há heresia nisso. Não, você está maluco, salvação é só em Jesus. É óbvio. Nós só estamos nessa terra ainda vivos por causa da misericórdia e do plano da salvação, caramba. Agora, o poder da escolha é seu e meu. O livre-arbítrio pertence desde o Éden. Ir para o céu é questão de escolha. É outro conceito que você e eu, em algum momento, eu vou apresentar a vocês, que a irmã White fala sobre o poder da vontade. Porque a ciência já estudou o músculo vontade. E ela deixa muito claro que ir para o céu é questão de vontade. Vontade. Não é questão de Jesus, de Deus. Eles já fizeram a parte deles. E eles estão com a porta da graça aberta para que eu e você possamos subir. É essa lucidez e racionalidade que eu vou estar sempre trabalhando com vocês. Em algum momento também vou mostrar a vocês o que é racionalidade. Porque a irmã White escreveu tremendamente sobre isso. E nós vamos muito no sentimentalismo, na emoção. Deus não é emoção. Ele também tem tristeza e tem alegria, mas ele não é emoção. As decisões dele estão sempre racionais. Senão já tinha descido fogo do céu há muito tempo, ficar aturando a gente do jeito que nós somos, né? Esses anos todos. Então, vamos lá. Conceito 1. Salvação depende da nossa vontade. É isso que vocês vão ouvir de mim, e os textos estão aí, eu tenho textos e mais textos para mostrar para vocês. Por que isso é importante? Porque para o modelo PERMA acontecer na sua e na minha vida, que é o modelo da psicologia positiva, positive emotions, engajamento, relações positivas, sentido e realizações, precisa de algo mais. É isso que eu começo a trabalhar com vocês na próxima terça-feira, na terça-feira do mês que vem. Emoções positivas. Mas como é que eu vou trabalhar emoções positivas se eu não sei nem o que é isso? Se eu não sei nem quem eu sou? Aí eu tenho um texto interessante desse grande filósofo brasileiro, Tiririca. Muitas vezes tentei fugir de mim, mas aonde eu ia, eu estava. Né? Aonde eu ia, eu estava. O que isso quer dizer? Isso é uma conceituação do eu, tá bom? E aí, olha o que a irmã White diz. Olha o conceito dela. O problema mais difícil é o que requer a crucificação do próprio eu, suportando contratempos na vida espiritual e educando a alma por severa disciplina. Isso talvez, a princípio, não traga satisfação plena, mas o efeito posterior será paz e felicidade. Olha a profundidade desse texto. O problema mais difícil é o que requer a crucificação do próprio eu. Vai ser duro no início, vai ser necessário disciplina, mas o efeito será paz e felicidade. Só de que eu ela está falando? É aí que está o nosso desafio. Então, o encontro de hoje é autoconhecimento. Nós não temos outro jeito. Então, veja bem, eu tenho o Daniel Kahneman, é o psicólogo, ele é Prêmio Nobel de Economia, é psicólogo, e essa frase dele, esses estudos deles demonstraram que a gente não fica no presente mais do que 3 segundos. Por quê? Olha só, se você parar aí, por 3 segundos a sua mente te leva para algum lugar. E a tendência dessa mente é te levar para o passado ou te levar para uma ansiedade. Raramente essa mente vai te levar ao céu. Raramente. Tá? E aí olha o que diz a irmã White. A mente precisa ser controlada
pois tem uma poderosíssima influência sobre a saúde. A imaginação muitas vezes se extravia, e quando com ela se condescende, traz graves formas de doença aos por ela afligidos. Muitos morrem de doenças que, na maioria, são imaginárias. Conheço várias pessoas que trouxeram sobre si reais doenças por influência da imaginação. Meus queridos, isso foi escrito em 1870. Qual é a doença do século XXI? Depressão. A ansiedade está tomando conta da humanidade. O que essa mulher disse em 1870, não tinha nem ainda, o povo nem conseguia entender a profundidade do que está escrito aí. Mas e nós, adventistas, entendemos? Se nós tivéssemos entendido, nós não teríamos uma igreja doente. Olha esse outro texto. Deus, preparou esta morada viva para a mente. Ela é primorosamente tecida. Um templo para o próprio Senhor preparou para a habitação do seu Santo Espírito. A mente rege o homem inteiro. É a mente que adora a Deus e nos põe em contato com seres celestiais. No entanto, passamos a vida toda sem instruir-nos acerca do escrínio que contém esse tesouro. O escrínio era um cofre na época dela, onde eram guardadas as peças de joias e tal, era um cofre. Então, a mente é um cofre. E nós passamos a vida inteira sem entender ela. Mas olha a profundidade desse texto. É a mente que adora a Deus e nos põe em contato com seres celestiais. Como é que está a tua mente? Eu vou te fazer uma pergunta aí. Hoje, quantas vezes a sua mente deu espaço para que o Espírito Santo falasse? Aí eu vou te dar o primeiro exercício prático aqui agora. Ó. Primeiro exercício prático. Respira fundo aí agora onde você está. Por favor, respira fundo. De novo. Você sentiu alguma coisa agora no seu cérebro. O seu corpo dá uma relaxada, dá uma arrepiada. E sabe o que aconteceu? Você oxigenou o cérebro. O que é que significa? Você deu um time para o teu cérebro, para que o Espírito Santo possa atuar. Nós vamos falar, num dos encontros, a gente vai falar sobre o recurso que a psicologia positiva desenvolveu da meditação, do mindfulness, da atenção plena. Mas eu e você precisamos entender uma coisa. Eu vou mostrar para vocês, já na próxima aula, no próximo encontro, eu vou mostrar para vocês o que a ciência identificou em relação ao cérebro, do ponto de Deus do cérebro, o neurônio para falar com Deus. É tremendo. Só que esse neurônio tem que ser ativado. É você que tem que ativá-lo. E como é que você vai ativá-lo? Espera aí, Deus, eu não falei contigo hoje. Eu quero ouvir a tua voz. Se você não faz isso, o teu cérebro não deixa você ouvir a voz de Deus. Se você passa o dia inteiro na correria, na angústia, na ansiedade, acorda atrasado, já sai atrasado, ou então na depressão, ou buscando as coisas negativas, ou deixando a raiva tomar conta, ou dando ênfase para as emoções negativas, Deus não vai falar. Não é porque Deus não quer falar. Entendam. É que Deus respeita as suas escolhas. É isso que eu e você precisamos entender. O nosso cérebro é nosso. É nosso. Não é de Deus. Nós não somos robôs. Ele deu essa chance para Eva no Éden e o princípio permanece o mesmo para você e para mim. Quais são as escolhas que nós estamos fazendo com a nossa vida? Por isso que eu perguntei, você quer ou não quer ser feliz? Bom, então, mente. Aí, olha só, isso que o irmão White escreveu, hoje a gente tem a doutora Sônia Libormisky, que desenvolveu esse conceito da felicidade humana. Tá? Ela, nos estudos dela, ela identificou que 50% da nossa felicidade está relacionada à genética. Tá? Uma tendência de herança hereditária, genética da família, dos traços e relacionado com temperamento, personalidade, etc. 10% é circunstancial, o momento que você vive, desemprego, morte, término de casamento, término de namoro, alguma coisa assim, frustrações, 10%. E 40% é uma questão de esforço. Então, pelos estudos da Sônia Libormisky, 50% da sua felicidade está na tua mão. Só que eu vou dizer uma coisa para você, 100% é possível, desde que a gente entregue a nossa vida a Jesus. Mas a ciência não vai apresentar isso para nós. Por isso que eu tenho falado entre Deus e ciência e espiritualidade. Porque eu sei que 100% é possível. E é isso que Deus quer de você e de mim. Bom, vamos lá. Aí, então, vamos para o conceito agora. Quem sou eu? Então, pilar 1 é entender quem eu sou.
Você sabe quem você é? E olha o que irmão White diz. A fim de guiar almas para junto de Cristo, tem de haver conhecimento da natureza humana, a sua e a minha, bem como um estudo da mente humana. Percebe essa profundidade desse texto? Olha só, gente, isso foi escrito em 1876. Está lá no Mente, Caráter e Personalidade, no volume 1, na página 8. Aí o que a Igreja Adventista fez? Abortou a psicologia. É isso que eu tenho batido pesado. Porque quando a irmã White começa a escrever sobre isso, entendam, ela bate pesado no mesmerismo, no hipnotismo. Porque na época dela, os caras, a ciência não existia, estava começando, gente. Tanto é que a maioria de nós aqui, quando estudamos biologia lá no nosso ensino médio, o conceito de cérebro era massa cinzenta encefálica. Lembram-se disso? Massa cinzenta encefálica. Por quê? Porque só via o cérebro depois de morto. Quando abria o crânio do sujeito, era uma massa morta. Com o advento da ressonância magnética, da tomografia computadorizada, do TCC, estuda-se hoje o cérebro todo dia, vivo, com neurônios. São 256 eletrodos colocados no cérebro como um capacete. E aí vai se dando os estímulos neurais para identificar como é que funciona a nossa cabeça. E foi aí que a ciência identificou que nós temos um neurônio que é o ponto de Deus. Doutora Dana Zohar, ela escreveu até um livro sobre isso, quociente social, quociente espiritual. Um neurônio que praticamente só respondia quando era falado palavras relacionadas ao céu. Olha que coisa doida. Então, vejam bem, nós precisamos entender essas coisas para saber como é que nós vamos ajudar o Espírito Santo, não é isso? Porque, veja bem, nós temos lá em São João 3,3, e aí eu não vou abrir a Bíblia para não tomar tempo, mas todo mundo conhece o texto. Nicodemos vai lá buscar Jesus. O que Jesus diz? Primeiro você tem que nascer de novo, né? E nascer da água e do Espírito. São João 3,3, certo? Só que aí, vamos lá, nascer da água todo mundo sabe, é o batismo. Ali é o início. E o Espírito? O que é o Espírito? Nem Nicodemos entendeu. Nem Nicodemos. E nós, e aí muitos não entendem até hoje. Por isso que a crença é muito ruim, tá? O que é o novo nascimento? Bom, aí, olha só. Cristo me deu essas palavras a serem proferidas. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. É a irmã White. Portanto, todos os que têm correta compreensão desse assunto devem deixar de lado seu espírito polêmico e buscar o Senhor de todo o coração. Então acharão a Cristo e poderão dar um caráter distinto à sua experiência religiosa. Então, nascer de novo tem a ver com o quê? Deixar um espírito polêmico, crítico sem sentido, crítico sem construção, só no sentido negativo, pejorativo. Está no livro Fé e Obras, página 17, primeiro parágrafo. Bom, e aí eu tenho o Dom Richard Riso dizendo: quando conseguimos entender nossa personalidade, adquirimos maior liberdade, pois passamos a ter alguma autoridade sobre ela. Aí, uma coisa que precisa entender, dentro da psicologia, a gente trabalha esses três conceitos. Nós, como ser humano, somos personalidade, caráter e temperamento. Não vou explorar isso aqui agora, tudo, porque isso aqui dá uma cadeira de cada assunto, dá uma cadeira de matéria de curso. Mas vamos entender nós aqui agora nesse momento. Eu vou passar para vocês um testezinho daqui a pouco, só para você te ajudar, e eu preciso que você depois estude isso sozinho, para que a gente continue evoluindo, senão o tempo não vai dar. Tá certo? Então, veja bem, em relação à personalidade, caráter e temperamento, o adventista é sabedor de que a única coisa que ele vai levar para o céu é o caráter. Tá bom? É o caráter. Bom, mas então, veja bem, eu vou mostrar um texto para vocês. A irmã White diz que a formação do caráter é uma obra para toda a existência e permanece para a eternidade. Está aqui, ó. Pudessem todos compreender isso, despertando para o fato de que estamos individualmente decidindo o nosso próprio destino e o de nossos filhos para a vida eterna ou a eterna ruína. Que mudança se operaria? Quão diversamente seria empregado o nosso tempo de prova e de que nobres caracteres estaria cheio o nosso mundo. Conselhos aos pais, professores, estudantes, página 61. Então, a formação do caráter permanece para a eternidade. Então, espera aí. Então, está diretamente ligado ao novo nascimento. Só que o que aconteceu conosco? Nós não entendemos o caráter de Deus. E aí nós vamos trabalhar isso depois com vocês.
Deus tem um caráter moral e Deus tem um caráter prático. Nós só focamos no caráter moral. Esse é o nosso problema. E aí não culpo a gente não, sabe por quê? Porque o jovem rico também foi a mesma coisa. Ele chega para Jesus e Jesus fala para ele, o que eu preciso para o reino do céu? Jesus dita para ele os seis últimos itens da lei, do decálogo. E aí ele diz para Jesus, isso tudo eu faço. Beleza. O caráter moral o jovem rico tinha entendido. Mas o caráter prático ele virou as costas. Foi quando Jesus vira para ele e fala, agora então vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, vem e segue-me. Quando Jesus apontou para o jovem rico, seja bondoso com os carentes, o jovem rico virou as costas e foi embora. E nós também não entendemos isso. Nós, como cristãos do tempo religiosos, nós, como religiosos do século XXI, damos o dízimo e achamos que estamos cumprindo a nossa obrigação. Estamos do mesmo jeito que o jovem rico. Devolvemos 10% da nossa receita e gastamos o resto em shopping center, em materialismo, em compra da segunda casa, em carro novo todo ano, e o povo passando fome do nosso lado. Fica aqui o primeiro alerta para você. Não se iluda, Deus é justo. Eu e você precisamos entender isso. Não vai haver salvação hipócrita. Não vai. E o próprio Cristo deixou o texto. Afasta-te, não te conheço. Mas Jesus, eu frequentei a igreja, eu me batizei. Não te conheço. O que você fez foi porque você quis, para o seu bem. Não foi para o bem do próximo. E eu te disse para cuidar das ovelhinhas. Eu te disse para ajudar o pobre. O que mais que você precisava entender do que eu estava dizendo? Bom, vamos lá. Então, agora eu quero mostrar para vocês o seguinte. Dentro desse conceito de personalidade, temperamento e caráter, a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é uma tela agora para você rapidamente tentar se identificar, ok? Em relação a temperamento, tá? Olha só. Você já deve ter visto isso. Isso é fruto de um estudo científico na década de 70. E aí saiu até um livro, Temperamentos Transformados, escrito por um pastor batista, muito bacana, Temperamentos Transformados, muito legal. Ele pegou esse estudo da época da psicologia e aplicou ele ao cristianismo. Foi a primeira luz que esse pastor batista teve nos Estados Unidos, que provocou uma avalanche. É sensacional como Deus vai, o tempo vai acontecendo, né? Fruto de estudo científico da psicologia, o que é que faz, então, o pastor? Ele identifica ali o quê? Aqui está o que Jesus falou, a transformação necessária. Então, veja bem, o que vocês têm que fazer aqui agora, rapidamente, é identificar qual é isso quem não conhece ainda, né? Qual é o seu temperamento, tá? Então, você pode ver que do lado de dentro, você tem a parte negativa do temperamento e do lado de fora a parte positiva. Então, todos nós, aí a gente sabe que nós temos um pouco de cada uma dessas, o sanguíneo, o colérico, o fleumático e o melancólico, ok? Eu gosto de trabalhar com isso porque esse é o mais tradicional. Hoje tem vários estudos, mas esse aqui é a base. É dele que saíram os outros estudos, tá? Então, olha só, quando eu digo, por exemplo, Rossard, identifiquei que sou colérico. Tá bom. Colérico tem um lado bom e ruim, olha só. No meu lado bom, eu sou energético, eu sou resoluto, independente, otimista, prático, eficiente, decidido, líder e audacioso. Que bom, maravilha, né? O cara é perfeito. Engano. Olha o lado negativo. Eu sou iracundo, sou sarcástico, impaciente, prepotente, intolerante, vaidoso, autossuficiente, insensível e astucioso. Caramba, aí doeu. Porque é verdade. É verdade. Mas eu tenho que agora, eu não tenho que focar nas qualidades, não, eu tenho que focar no negativo. Essa é que é a grande verdade. Eu preciso entender que não vou ser um instrumento nas mãos de Deus com as características negativas do meu temperamento. Não vou ser. Porque não adianta nada eu ser um otimista prepotente. Ninguém vai me ouvir, eu não vou passar exemplo de Cristo para ninguém. Não adianta eu ser um líder insensível. Jesus não era insensível, percebe? Então, aqui nesse testezinho aqui agora para vocês, é para você se identificar. Por quê? É preciso autoconhecimento para que o Espírito Santo possa trabalhar com a gente. Tá bom? Não tenho tempo de explorar mais,
Vou deixar aí, eu não sei se vocês conseguiram printar a tela, alguma coisa assim, mas também é fácil de achar, Temperamentos Transformados, o autor, de repente eu tenho até esse livro em PDF, posso mandar para a Zina depois, mandar para vocês, eu acho que eu tenho ele, Zina, em PDF também em português, ok? Porque já é um livro muito antigo, então é muito legal. Nós precisamos ajudar o Espírito Santo a nos ajudar. Essa que é a grande verdade. O Espírito Santo, o Espírito Santo é capaz de tudo, mas ele não pode tudo. Grave isso, por favor. Espírito Santo, por ser Deus, é capaz de qualquer coisa, mas ele não pode tudo. Por causa do quê? Do livre-arbítrio. Ele não pode invadir a sua vida. Ele não pode invadir a sua cabeça. Ele só vai te ajudar se você permitir. E é por isso que Jesus diz lá em Apocalipse 3, eis que estou à porta e bato. Que porta é aquela, gente? Ele não é uma porta de casa que segura Jesus, não. Pela madrugada. É a cabeça, é a mente. Se você não abrir a sua mente, Jesus não pode entrar. Se hoje você só está focado em problemas, em desgraça, em medo, em características negativas, em caráter negativo, Jesus não tem espaço na sua mente. Aí você fica sozinho. E é por isso que a depressão leva à morte. Que a pessoa acaba ficando sozinha, não eleva, não abre para Jesus falar, e aí não tem jeito. Sabe, muitas vezes o desafio de um grupo de oração é muito grande, é muito grande. Depois de estudar muito a irmã White, ela diz assim, eu parei de orar pelas pessoas que vinham me pedir oração. Olha só, ela conta o exemplo de um caso de um homem que chegou para ela pedindo oração naquela noite, depois de uma apresentação dela, porque eles tinham a visão de que a oração dela tinha poder, né? E tinha mesmo. Só que ela falou, eu não estou me sentindo nesse momento, ela falou com ele na hora, eu não estou me sentindo nesse momento à vontade para orar pelo Senhor. Vamos fazer o seguinte, eu vou descansar, se Deus me mostrar alguma coisa, eu amanhã oro pelo Senhor. Naquela noite, Deus veio e mostrou para ela os motivos do problema daquele senhor. No dia seguinte, ela procurou o Senhor e relatou tudo para ele. E ele reconheceu. É verdade, a senhora tem razão. Então, pois é, eu agora posso orar pelo Senhor desde que o Senhor me diga qual é a sua vontade, o seu desejo a partir de agora. Se o Senhor tomar a decisão de mudar, eu posso orar. Senão, não adianta eu orar pelo Senhor. Perceberam a racionalidade de Deus? Porque muitas das vezes a gente vem, que Deus mude o meu filho, porque meu filho está nas drogas. Sabe? E onde é que fica o livre-arbítrio? Entenderam? Por isso que Deus precisa de você e de mim para ajudar as pessoas. Ele precisa que nós sejamos uma ferramenta para ajudar as pessoas, porque ele não pode invadir o livre-arbítrio da pessoa. A pessoa tem que estar lúcida, tem que ter consciência, tem que ter alguém chegando, vem cá, o que você quer fazer da sua vida? Você consegue entender o que você está fazendo da sua vida? Você consegue perceber onde é que você vai? É nesses momentos que o Espírito Santo talvez ganhe mais. Você já procurou Deus para te ajudar? Respira. Eleva a mente. Aí pode ser que o Espírito Santo consiga um espaço. Mas simplesmente orar, orar, orar. Então é muito complexo essa situação, é racional. Nós devemos continuar orando. Sabe por quê? Porque faz bem para nós. Deixamos de olhar para a gente e olhamos para o próximo. E a gente produz em nós uma sensação diferente, ok? Então, passado esse ponto aqui, você deve ter identificado aí qual é o seu temperamento, mas aí eu tenho uma notícia ruim para você. Veja bem, nenhum desses 4 temperamentos vai entrar no céu. É aí que tem que ocorrer a transformação. Qual é o temperamento do céu? A mansidão. E nós vamos falar disso em algum encontro. Porque Jesus disse que é dos mansos o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos e humildes, pois eles herdarão a terra. Vou ser honesto a vocês. É o que eu estou dizendo. Se você quer vir para esse grupo para autoajuda, então eu não vou poder vir para vocês nas terças-feiras. Nessas primeiras, porque a gente vai trazer mensagem de dar choque de realidade nessa natureza hipócrita que nós temos. De achar que nós vamos para o céu alimentando essa natureza herdada, sendo que Jesus foi claro, tem que nascer de novo. O que nós estamos fazendo no nascer de novo? Só deixamos de tomar café, de beber cerveja, de dar... Isso é nascer de novo? Isso é hipocrisia da sua e da minha parte. Nós estamos fazendo o que é bem para nós mesmo.
Nós não estamos fazendo nada para o próximo. Nós estamos fazendo para nós mesmos. Nós precisamos ter consciência disso. E aí, vamos lá que o tempo está acabando. A menos que controlemos nossas palavras e nosso temperamento, somos escravos de Satanás, achamos-nos sujeitos a ele. Perceberam? Não tem jeito. Tem que haver um novo nascimento aonde? No temperamento. Cumpre submeter-nos a um temperamento impulsivo e dominar nossas palavras, e a esse respeito conseguiremos grandes vitórias. Então é no temperamento o trabalho. Nós vamos explorar isso num outro tema. Aí uma coisa importante. Eu falei, caráter, personalidade e temperamento. Olha esse texto da irmã White. Ninguém deve consentir em ser uma simples máquina acionada pelo espírito de outro homem. Deus nos concedeu o poder para pensar e agir. E é agindo com cuidado, pedindo-lhe sabedoria, que podemos tornar-nos aptos a desempenhar posições de responsabilidade. Mantende-vos na personalidades que recebeste de Deus. Não sejais a sombra de outra pessoa. Esperai que o Senhor opere em vós, convosco e por vós. Então, percebam, nós recebemos uma personalidade de Deus. E olha o que ela diz a respeito dos três, do Pai, do Filho e do Espírito. A unidade que existe entre Cristo e seus discípulos não anula a personalidade de nenhum. São um em desígnio, mente, em caráter, mas não em pessoa. É assim que Deus e Cristo são um. Percebem? Até o Pai, o Filho e o Espírito têm personalidades diferentes. Só que eles têm o mesmo objetivo. Essa é a diferença. Quando é que o Espírito Santo vai cair novamente na terra, na igreja? Quando todos tivermos o mesmo objetivo, mas com nossas personalidades distintas. Isso é muito bacana. A gente vai explorar isso uma outra vez. Aí olha aqui o que ela diz para os adventistas. Os adventistas do sétimo dia foram escolhidos por Deus como um povo peculiar, separado do mundo. Com a grande talhadeira da verdade, ele os cortou da pedreira do mundo e os ligou a si. Tornou-os representantes seus e os chamou para serem embaixadores seus na obra final da salvação. O maior tesouro da verdade já confiado a mortais, as mais solenes e terríveis advertências que Deus já enviou aos homens, foram confiadas a este povo, a fim de serem transmitidas ao mundo. E na realização dessa obra, nossas casas publicadoras se encontram entre os mais eficientes meios. Vocês entenderam a responsabilidade dos adventistas? Mas o que eu e você hoje passamos para o mundo aí? Você já parou para pensar? Com as pessoas que você lida, que não são adventistas, eles te conhecem por causa do quê? Porque você não toma café? Porque você não toma cerveja? Porque você não come carne de porco? Ele olha para você e acha que você é um bitolado. Nós estamos no século XXI, meu irmão. Essa fim de semana eu tive um almoço aqui em casa com 3 pastores jubilados, sensacionais. Pastores que foram case, né? Porque é onde eu moro aqui na região do NASP, são pastores aí que... E a gente estava conversando, porque conversar com um pastor jubilado é muito mais tranquilo do que conversar com um pastor da ativa, não tem jeito, é natural. E aí a gente começou a conversar sobre a ficha batismal. E aí, eles mesmos começam a perceber, não, a gente precisa dar uma melhorada nisso, porque está incoerente. A nossa ficha batismal foca lá, não toma café e tal, mas esquece de pôr lá, pratica exercício físico. Está cuidando do corpo de que jeito? Entende? Então, nós temos um certo tipo de hipocrisia. Porque a irmã White, ela diz que é tão pecado transgredir as leis naturais quanto as morais. E aí? A lei moral nós sabemos qual é. E a natural qual é? Sobrepeso é pecado? É pecado. Se for falar a verdade, é pecado, meus queridos. Se for para chamar o pecado pelo nome, se você não quiser isso, não assista. Porque a gente não pode mais viver hipocritamente. Ok? Nós temos que chamar o pecado pelo nome para a nossa vida, não é dos outros, não. Que apontar o dedo para fora é fácil, mas e para nós? Bom, vamos lá. Então, eu e você sabemos a nossa, né? Bom, olha só o que a irmã White diz sobre temperamento. Uma mente mal equilibrada, o temperamento precipitado, o mau humor, a inveja, o ciúme testificam da negligência paterna. Esses maus traços de caráter trazem grande infelicidade aos que os possuem. Quantos deixam de receber dos companheiros e amigos o amor que poderiam obter se fossem mais amáveis? Quantos criam dificuldades aonde quer que vão e em tudo em que se empenham? Então, uma mente mal equilibrada, o temperamento precipitado, o mau humor.
testificam da negligência paterna. Negligência paterna é muito difícil, tá, gente? E aí, então, olha, a irmã White diz o seguinte: poucos reconhecem que é dever exercer controle sobre os pensamentos e imaginações. É difícil manter a mente indisciplinada fixa em assuntos proveitosos, mas se os pensamentos não são empregados apropriadamente, não pode a religião florescer na alma. A mente tem de ser preocupada com coisas sagradas e eternas. Ou, do contrário, ela nutrirá pensamentos frívolos e superficiais. Tanto as faculdades intelectuais como as morais têm de ser disciplinadas e se fortalecerão e aprimorarão com o exercício. Gente, e aí eu vou parar aqui, já são 8h07. Corri. Espero ter deixado uma base para aquilo que a gente vai trazer para vocês na sequência. Qual que é o exercício nesse primeiro mês? Autoconhecimento. Você vai ter que, por conta própria, fazer uma pesquisa sobre autoconhecimento. Identificar com segurança seu temperamento. Pede aí, sabe como é que é bacana fazer esse exercício dessa tela que eu mostrei? Você pedir para o teu cônjuge, para o teu filho. Vem cá, filho, vê se você descobre aqui qual é a minha persona, qual é o meu temperamento. Você vai ver. Vai bater diferente do que você pensa. Porque os outros conhecem mais a gente do que a gente mesmo. É janela de Johari. Janela de Johari, tá? Então, fica aqui o primeiro exercício para esse grupo. Autoconhecimento. Por quê? Porque nós vamos falar no próximo encontro sobre o primeiro modelo de felicidade que a psicologia positiva já identificou. Você quer ser feliz? A gente tem a ferramenta hoje. Mas não vai adiantar nada eu trazer para vocês o primeiro pilar, que são o controle das emoções, se você não tiver consciência de que você precisa dominar o seu temperamento. Não tem jeito. Então, você precisa começar a cuidar dos seus pensamentos, do que anda vindo à sua mente, o que você anda dando ênfase para a sua mente. É esse o desafio. Tá bom? Porque é a sua mente, como a irmã te mostra, que domina a sua vida. E é aí que o Espírito Santo vai atuar. Então, daqui para frente, o primeiro ponto é controlar. Então, entra o primeiro exercício que eu dei a vocês hoje. Respiração. Então, quando você vai... Sabe aquele exercício assim? A mãe falava, ficou nervoso? Conta 1, 2, 3, conta até 10. É a mesma coisa, é a mesma coisa. Peraí, durante o dia, você deve criar um hábito. Pelo menos umas 3, 4 vezes no dia, você parar para respirar fundo 1 minuto. E nesse 1 minuto, você ligar a tua mente ao céu. Só isso. Liga a tua mente ao céu. 1 minuto. A partir do momento que você começar a desenvolver esse hábito, pode ser que durante o dia você vai querer fazer mais. E aí, qual é o grande desafio? Em vez de passar as 24 horas do dia desligado, é passar ligado às 16 horas do dia, que normalmente a gente fica acordado. Ligar a mente ao céu. Lucidez, controle das emoções. Tudo bem? Bom, Zina, já vi que eu passei da hora, é complexo, mas eu precisava fazer esse introito. Espero que vocês tenham entendido, ok? Eu vou parar a apresentação aqui, interromper. Eu vou parar aqui. O que a gente precisa fazer também é dar oportunidade, Zina, para que se tiver alguma dúvida, não entendeu alguma coisa, tá? Para que amanhã não venha nenhum pastor encontrar comigo aí e querer me expulsar da igreja porque ele ouviu uma coisa só, e tá bom? Vocês têm que me ajudar aí, que vocês sabem como é que é. Eu já fui líder, né? A gente continua líder. Hoje eu estou fazendo um trabalho aqui com o pastor Jimmy, na Associação Paulista Central, fazendo um trabalho de saúde mental, levando as igrejas. Nós estamos montando um programa, estamos com um projeto aqui para o ano que vem, a gente lançar o 40 Madrugadas com Deus da saúde mental, fruto da psicologia positiva. Vocês vão entender por quê, né? Nos nossos encontros vocês vão ter essa oportunidade. E por que eu faço isso? Porque eu tomei vergonha na cara. Desculpa a expressão, é a transparência. O que eu estou fazendo pelo próximo? Outro dia o Espírito Santo me chamou no canto. Vem cá, meu filho, você fez 3 pós-graduação, mestrado, 2 formações. O que você está fazendo com o conhecimento que Deus te permitiu? O que você está fazendo com as 12.000 páginas até agora catalogadas? O que você está fazendo? Ele me chamou no canto, de madrugada, falou, e aí? Vai ficar com isso para você? É egoísmo. Então, eu criei um canal no YouTube, né? Criei no Peito na Raça. Não tem essa de quantas pessoas estão lá, eu nem olho. Não é para mim.
As mensagens que estão lá no canal Celestialmente, gravadas, é para quem precisa. E eu sei que vai chegar. Eu sei que vai chegar. Porque tem pessoas assistindo. Outro dia eu encontrei com uma pessoa na Igreja Central de Campinas. Ele falou, Rossard, aquilo que você falou lá, realmente eu preciso mudar isso na minha vida. Eu não sei o que eu falei que ele disse que precisa mudar. Porque é o que eu digo a vocês, quando a gente apresenta, é o Espírito Santo que fala aí, na cabeça de vocês. Ele é que vai ajudar você a pegar o que você precisa desse ponto e trabalhar na tua vida. E é por isso que eu estou fazendo isso, no peito, na coragem, na cara. Já disse, outro dia eu te preguei numa igreja aqui grande, e o cara, eu preciso que você venha aqui pregar. Eu falei, não quero sábado. Não quero púlpito de sábado. Púlpito de sábado é para pastor. Né? Então não dá. Não, mas tem que ser, porque é o único dia que a igreja está cheia. Olha a tristeza. Olha a tristeza. Né? E a gente não vai conseguir atingir todo mundo. Então, assim, o desafio nosso nesse grupo aqui é, primeiro, pelo menos as primeiras terças-feiras do mês, vocês estarem aí para acompanhar a sequência. Porque é uma sequência. Eu não vou voltar nisso que a gente falou. Você sabe que a partir de hoje é o seguinte, a sua salvação depende de você. Aí, se você for falar com o seu pastor, ele vai dizer, esse cara é maluco. Nossa salvação depende de Cristo. Eu disse que não. Eu estou dizendo que a escolha de ir para o céu é sua e minha. Porque ele já nos escolheu. Tá certo? Ou alguém tem dúvida disso? Ele já te escolheu e a mim. Ele se sacrificou por você e por mim, pomba. Só que tem o livre-arbítrio. Tem o problema do comer do fruto. Qual fruto você está comendo? O que vai te tirar do céu ou o que vai te levar para o céu? Então, a salvação é pessoal, é escolha, é questão de querer ir. Porque quando você põe a sua vontade nisso, eu quero ir para o céu, o Espírito Santo começa a ter mais chance de trabalhar com você. Mas enquanto a sua vontade for, só vou na igreja no sábado, só falo com Deus. Eu faço a minha meditação todo dia de manhã, mas é um ritual. Virou um ritual esse troço de meditação. Se a mente não se elevar, virou um ritual, gente. Entendam isso. O textozinho bacana, bonito e tal, e pronto. O que eu apliquei na minha vida no dia a dia? O que eu mudei? Eu e você temos que ter consciência que ritualismo não leva ninguém para o céu. É prática que leva para o céu. O caráter de Deus é prática. Vocês vão entender isso quando eu apresentar para vocês o caráter prático e o caráter moral de Deus. Tudo à luz do Espírito de Profecia. Tá certo? Mas, claro, cheguei a isso por causa da psicologia positiva, dos estudos feitos, a gente vai trabalhar isso com vocês. Então, assim, espero que vocês tenham entendido. Ponto 1, aqui nesse grupo, todo mundo está consciente de que a salvação depende de você. Porque salvo por Cristo, você já foi escolhido. Ponto 1, não temos mais que discutir isso. Agora, eu estou fazendo ou não estou fazendo para ir para o céu? O que eu estou fazendo? Eu sou um egoísta? Não vou para o céu. Eu sou um materialista? Não vou para o céu. Eu estou juntando tesouro aqui embaixo? Não vou para o céu. Eu tenho que repensar a minha vida. Eu estou com a poupança gorda? Não vou para o céu. Por quê? Porque tem gente passando fome e eu só estou preocupado com a minha conta, pomba. Eu estou vivendo para ver Jesus voltar mesmo ou é ilusão da minha parte? Então, fica aqui para vocês. Ponto 1, salvação pessoal. Ponto 2, essa salvação passa pela nossa mente. Que espaço que nós estamos dando para Deus nessa nossa mente? Por favor, respire fundo e deixe o Espírito Santo falar. Numa dos nossos encontros, eu vou trabalhar com vocês só o mindfulness, a atenção plena, a meditação. E vocês vão se assustar com o que a irmã White falou sobre Jesus e a meditação, sobre Paulo e a meditação, sobre Pedro e a meditação. E aí foi o ponto que a igreja deixou o diabo falar. Porque ao jogar que a psicologia era maléfica, a gente não evoluiu no controle da mente. E aí perdemos a chance de evoluir. O tempo do fim é para nós nos curarmos e tentarmos entregar a Deus o nosso pensamento, nossas palavras, nossas ações, nossos atos, o controle das nossas emoções, ok? Obrigado a vocês pela paciência. Se alguém tiver alguma dúvida aí que não entendeu e quiser, Zina, aí é com você, que eu sei que o tempo de cada um aí, porque o tema é tão bom que a gente fala, ó, Nós poderíamos ficar aqui por horas falando disso, é maravilhoso. Não, é maravilhoso isso. Eu preguei numa igreja outro dia aqui, e eu falei, ó, gente, ó, deu tempo. Tinha uma menina na frente com papel, ó, o fiscal está aqui na frente, já vai meter a foice na minha cabeça. Mas falta ainda, eu preciso fechar aqui. Vocês me dão mais 15 minutos?
Tá bom, então tá, vamos lá e tal. Né? Quando terminou, realmente a reação do povo é sensacional. E aí eu trago isso para nós no exemplo de Lutero, gente. Quando Lutero foi chamado para ser sabatinado na Alemanha, na capital, pelo Vaticano, ele foi a cavalo. Nós lemos isso no Grande Conflito, quem está lendo aí, né? Ele foi a cavalo. Nessa ida de viagem a cavalo, ele dormia nas igrejas, né? Porque ele era um monge beneditino, um monge lá no mosteiro, e ele dormia na igreja. Só que cada igreja que sabia que Lutero ia passar lá, ficava apinhada de gente, e Lutero falava por 2 horas. Não tinha música, não tinha coral, era só Bíblia. 2 horas. Vocês percebem como a gente mudou? A gente vai para a igreja hoje, meus irmãos, se a música for ruim, a gente já desce o porrete. Tem irmão que já leva ovo na bolsa. Se a música for ruim, já lança o ovo lá no púlpito. Vocês entenderam? A natureza satânica, diabólica que nós estamos alimentando, gente. Né? Eu estou vendo a irmã Iracema ali, ó, se não for a filha da Iracema cantando, a gente apedreja. Não dá. Tá difícil. Nós estamos vivendo uma religião hipócrita. Hipócrita. Eu não estou, bem, eu não estou dizendo que a igreja é hipócrita, eu estou dizendo que nós somos hipócritas. Nós. Porque essa igreja tem uma mensagem que nenhuma outra tem, ponto final. Só que tem uma coisa. É o que eu disse no outro encontro. A irmã White deixa claro. Nós, os adventistas, não vamos ter a chance de dizer para Deus que não sabíamos. E aí eu encerro aqui para a gente refletir. Do que é que nós não sabemos? Dos escritos dela. Quantas páginas você já leu? Quantos livros do Espírito de Profecia você teve condição de ler? É aí que está o problema nosso. De Bíblia, nós damos olé. Nós somos Pelé em Bíblia. Nós sabemos tudo, de profecia de cabo a rabo. Mas dos escritos do Espírito de Profecia, ainda tem pastor que diz que a gente não tem que falar nisso, porque nós não precisamos dela. É triste, mas é a verdade. E eu estou com 55 anos, não tenho mais rabo preso com nada, não estou aí para agradar ninguém. Que Deus tenha misericórdia de mim. Eu tenho que falar a verdade. Agrade ou desagrade. Não estou preocupado. Por isso que é a liberdade das redes sociais hoje. Está meu canal lá. Pastor que quiser medir aquilo que eu estou falando, vai lá e assiste cada palestra. Já tem 4, 5 gravadas. Vai lá, vê se tem alguma incoerência com o Espírito de Profecia. Está tudo lá. Eu fiz uma palestra uma vez na igreja aqui em São Paulo. Quando terminou, o pastor me chamou porque tinha um membro lá enchendo a paciência dele. Ô, Rossardi, esses textos que você mostrou aí são de quem? Eu falei, da irmã Ellen G. White, falecida em 1915, lá em Battle Creek. Pois é, irmão. Só tem que brigar é com ela, não é com ele, não. Porque o cara estava lá reclamando dos textos da irmã White. Vocês entendem? A igreja hipócrita que eu e você vivemos. Agora, eu falo para poucos, tá, Zina? Aqui hoje eram 26, agora viraram 11 e tal. O céu... Estamos em 36, mas daí depois das 8... nesse momento tem 31. É que, na verdade, é o seguinte, o céu espera nós todos, mas, infelizmente, como a irmã White diz, não tem 1 para 20 preparado. Então, quando eu vou falar, não estou preocupado com grupos, com igreja cheia. Prefiro estar falando para a minoria, porque ali eu sei que a maioria pode estar indo para o céu. E esse é o objetivo, é nós nos fortalecermos como filhos de Deus, assumirmos nosso papel na sociedade que vivemos, sermos bênção às pessoas que precisam de nós. E para ir para o céu, gente, aí tem uma frase que eu estou cunhando, né? Vou até registrar para depois eu ganhar algum royalty aí. O paradoxo da salvação. Nem tão difícil como prega a religião, mas nem tão simples como pregam a graça. Entendeu o que eu falei? Paradoxo da religião. Nem tão difícil, nem tão complexo como prega a religião, mas nem tão simples como pregam a graça. Tá bom? Porque essa religiosidade moderna, ela prega a graça como salvação. Graça é um tempo. A irmã White é clara. Tempo. Para que você e eu nos convertamos. Porque tem gente que diz assim, nós só vamos para o céu por causa da graça, por causa da graça. Graça é o tempo que ele está te dando para o novo nascimento. Tá ok? Mas também não é tão complexo como prega a religiosidade. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer isso. Não, calma. Não tem nada disso. Para Maria Madalena não tinha salvação. No entanto, a gente vai encontrar ela lá, né? Amém?
Bom, eu agora paro, se alguém tiver alguma dúvida sobre o tema de hoje. Se não, a gente volta a se ver em junho, né, na primeira terça de junho, e que Deus nos dê saúde até lá, né, que a gente não sabe o dia de amanhã. Pode orar, por favor, para terminarmos, doutor? Obrigada. Posso. Vamos lá. Querido Pai, vamos erguer a voz a Ti agora nesse momento. Gratos. Gratos porque pudemos parar em mais um dia, pós-feriado aqui no Brasil, e elevar a mente a Ti. Esperamos que o Teu Espírito tenha tido a oportunidade de atuar em nós e pedimos, ó Pai, que esse mesmo Espírito continue trabalhando conosco como mentor e como coaching, para que possamos nos tornar um instrumento que o Senhor precisa de nós aqui. Queremos assumir aqui, Pai, o nosso compromisso com o Mestre Jesus. Aquele sacrifício na cruz não pode ser em vão. Queremos ser bênção, fruto daquele sacrifício. Porque é em nome dele que nós te oramos e nos entregamos em mais essa noite. Em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigada, doutor.